Bom, pessoal, continuando agora na sequência, né, destrinchando o Evangelho de João, eu vou falar do capítulo 7. Aqui eu vou ter que usar o termo absurdo, porque realmente tem umas coisas aqui que não tem como definir diferente, vocês vão entender. Vamos começar aqui com o anacronismo, né? Aqui no capítulo 7, o autor começa dizendo que Jesus andava pela Galileia. Ele não queria andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo, que nem nós vimos no capítulo anterior, que o vídeo, João fala várias vezes no capítulo 6 que os judeus queriam matar ele. E aí ele menciona que estava próxima a festa dos judeus dos tabernáculos, a festa das tendas. Só que o capítulo, né, parece ser uma continuidade, né, do capítulo 6, porque ele menciona isso daqui, ó, que os judeus queriam matá-lo, que nem nós vimos no vídeo anterior. Só que no capítulo 6 estava a festa próxima da Páscoa. Inclusive, desde o começo do Evangelho de João, ele fala que estava próxima a Páscoa aqui, ó. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E é engraçado como ele chama, né, a festa dos judeus, né? Como eu falei, parece que o autor não era judeu. Só que entre a Páscoa e a festa dos tabernáculos, pessoal, tem um abismo, tem vários meses de diferença. A Páscoa é em 14 de Nissan, né, a festa dos pães ázimos. E os tabernáculos é no dia 15 ou 21 do 7º mês do calendário judaico. Então, como que no capítulo 6 ele estava perto da Páscoa, aí ele está toda hora ali fugindo porque os judeus querem matar ele, aí no outro capítulo ele já vai parar na festa dos tabernáculos, dá meses de diferença. Então, não tem como, por isso que eu falei, eu não tenho outro termo para falar desse vídeo aqui, senão absurdos, tá? Com todo respeito aos cristãos. Aí, continuando aqui as incoerências, né? Os irmãos de Jesus falam para ele, né, ir para a Judéia, né, para que também os seus discípulos vissem as obras que ele fazia. Mas ele já tinha multiplicado os pães e peixes, já tinha andado sobre as águas. Então é estranho, né, que eles dão a entender como se fosse no passado, né, um anacronismo, para os discípulos dele verem as obras que eles faziam. Aí eles mandam ele lá para a Judéia fazer as obras, né, e ele menciona aqui, ó, para que ninguém, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se você faz estas coisas, que coisas é essa que os irmãos dele estavam falando? Deviam ser milagres, curas, exorcismo, essas coisas. Manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam neles. Aqui já é uma incoerência. Como os irmãos dele não criam nele, mas ao mesmo tempo querem que ele faça estas coisas publicamente. Então não tem sentido. Essa narrativa de João fica bem controversa. Aí fica uma disputa aqui se Jesus sobe ou não sobe para a festa, né? Ele fala assim para os irmãos dele: subi vós à festa, e eu não subo ainda essa festa, porque ainda não chegou o meu tempo, não está cumprido. Aí ele ficou na Galiléia. Aí quando os irmãos dele subiram, então subiu ele também à festa, mas em oculto. Ué, mas ele tinha acabado de falar que não ia subir na festa porque não tinha cumprido o tempo dele ainda. Como é que fica então o Jesus dos sinóticos, né, que falou que o vosso falar deveria ser sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna? Aqui ele mesmo fala que não ia subir, porque não tinha chegado o tempo dele, e depois ele vai e sobe. Então são incoerências desse relato. Aí, depois ele fala, né, que os judeus queriam matar ele, né? Ele mal chegou na festa, os judeus já estavam lá procurando por ele. Ó, os judeus estavam procurando ele, para matar ele. Onde é que ele está? Teve uma murmuração, não sei o quê. E as pessoas falavam de Jesus, mas tudo murmurando, né? Porque tinham medo dos judeus. Os judeus eram maus, segundo João. Só que, nos versículos seguintes, Jesus entra no templo publicamente, começa a ensinar publicamente, e os judeus, em vez de quererem matá-lo, se maravilham. Então o autor cria um conflito aqui, sabe, uma incoerência, que ao mesmo tempo que ele fala que os judeus queriam matá-lo, ao mesmo tempo os judeus ficam maravilhados com ele. E é muito curioso, né? Inclusive eles falam aqui, João traz uma informação estranha, né? Que eles ficam maravilhados porque, como este homem sabe letras, não tendo aprendido, dando a entender que Jesus seria um analfabeto. O que contradiz Lucas, né, que fala que Jesus começa o seu ministério no templo lendo um rolo do profeta Isaías. Então esse evangelho é cheio de incoerências. Aí nos versículos seguintes ele mantém a incoerência. Os judeus se maravilhavam, né, com ele, dizendo: como esse sabe de letras se não aprendeu letras, né, se seria um analfabeto, por exemplo. Só que aí quando Jesus responde para eles, Jesus fala: eu fiz uma só obra e todos vós maravilhais. Mas que obra que Jesus fez aqui no contexto? Nenhuma. Porque os judeus não estavam maravilhados com ele por nenhuma obra. Os judeus estavam maravilhados com ele pelo fato dele ter lendo, está ensinando sem ser conhecedor de letras. Então, aí é meio estranho, entendeu? Aí ele continua a mesma controvérsia, né? A multidão, né, respondeu para ele, que ele falou assim: ó, por que vocês querem me matar? Moisés deu a lei para vocês, não sei o quê.
Aí a multidão, não os judeus, a multidão fala: ele tem demônio. Quem é que está querendo te matar? Dando a entender que não tinha ninguém interessado em matar ele. Aí já no outros versículos ele fala: não é este o que estavam procurando matar, pessoal? Ele está aí falando abertamente e ninguém foi matar ele. Então o autor ele narra uma coisa controversa, né? Uma hora ele dá a entender que os judeus queriam matar ele, outra hora ele dá a entender que ninguém queria matar ele. É difícil até você ter uma reconstrução histórica, né? Ou tomar como se fosse uma narrativa histórica, porque ele traz informações ambíguas, opostas. Aí vem outra questão interessante aqui no capítulo 7, que é a questão da circuncisão. Que Jesus, que os judeus queriam matar ele no capítulo 6, porque ele curava no sábado, em sua defesa, Jesus fala da circuncisão. Que ele fala que Moisés deu a circuncisão, e no sábado os judeus circuncidavam um homem. Como que quer dizer? No sábado pode fazer certas coisas. Porque Moisés falou para circuncidar no 8º dia, e vocês fazem isso no 8º dia. Porque realmente, de acordo com a Torá, o menino deveria ser circuncidado no 8º dia. Vocês podem ver aí em Levítico 12:13. E havia sim um conflito na época, no 1º século, se era possível fazer a circuncisão ou não no Shabá, pois eles teriam que carregar certos instrumentos, né, em locais públicos. E no Shabá era proibido de fazer qualquer obra ou qualquer trabalho, era um dia de descanso. Que nem vocês veem aqui em Êxodo, em vários outros momentos da Bíblia. Aqui, ó, não farás nenhum trabalho nesse dia, descansará, etc. Aí os rabinos conseguiram resolver essa questão e registraram no Talmud, no Tratado Shabá, página 128b, 137b, onde eles dizem assim: ó, os rabinos foram confrontados com um conflito entre a lei sobre trabalhar no Shabá e o comando de que um homem deve circuncidar o seu filho no 8º dia de vida. Os conflitos surgiram do fato de que cortar e carregar instrumentos em público para realizar a circuncisão são um tipo de trabalho, que são proibidos pelos rabinos no Shabá. Então eles decidiram que se o 8º dia cair no Shabá, por exemplo, alguém pode fazer a obra necessária e circuncidar sim o menino. Poderia. Mas se a circuncisão deve tomar lugar após o 8º dia, ou seja, por razões de saúde, ela pode não ser feita no Shabá, em violação às proibições de trabalho, podendo se esperar até um dia de semana comum. Então era relativo, né? Mas se a circuncisão, se o 8º dia caísse no Shabá, aí seria inevitável, teria que se fazer sim a circuncisão no Shabá. Basicamente vimos que quando havia um conflito entre mandamentos, como por exemplo não realizar o trabalho no Shabá e circuncidar os filhos, a circuncisão precede como mandamento de maior força. No judaísmo, o Shabá é considerado dia santo, um dia de descanso atribuído na Torá por Deus, como nós vemos até nos 10 mandamentos, por exemplo. A circuncisão era tão importante para o povo judeu, por diversos motivos, que ela chegava a suplantar a importância do Shabá, ou seja, podia sim fazer, como vimos no versículo de João. Fazer a circuncisão era considerado cura, como curar, como uma das 248 partes do corpo. Então eles consideravam como um tipo de cura. Se tivesse que fazer no Shabá, podia fazer no Shabá. E portanto, qualquer tipo de cura estaria permitido no Shabá. Qualquer tipo de cura. Por quê? Porque preservar a vida é mais importante do que obedecer aos mandamentos. Até hoje no judaísmo, se você tiver que violar um mandamento para preservar a vida, você pode violar um mandamento. Que nem o Rabino Davi Weiss falou, tem até no YouTube: se um judeu tiver que comer carne de porco, se um médico mandar, ele vai comer carne de porco. Então a preservação da vida é o mais importante. Para preservar a vida pode-se violar qualquer mandamento, com exceção de 3 mandamentos negativos, né, que envolve Yehareg, Veal e Arvor, que significa uma pessoa deve se deixar ser morta ao invés de violar esse mandamento negativo, que são eles: a idolatria, assassinato e as relações proibidas, como incesto, bestialidade, homossexualidade, etc. Então era permitido fazer cura no Shabá, e eles acabaram considerando a circuncisão como um tipo de cura, ou seja, seria permitido fazer no Shabá. Era disso que Jesus estava falando. Mas qual é o absurdo aqui? O autor de João diz que os judeus queriam matar Jesus por curar no Shabá, que está aqui nesse mesmo tratado aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui, ó. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Então não tem sentido, entendeu? Se no sábado não era proibido, até hoje nunca foi proibido fazer cura no sábado. Até hoje em Israel tem os serviços essenciais, como hospital, essas coisas, funcionam normalmente no sábado, porque não é proibido salvar uma vida no Shabá. E por fim, o capítulo 7, o autor dá umas estranhezas, né, onde ele mostra aqui os fariseus discutindo acerca de Jesus, e ele menciona assim, ó: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém?
E ele não coloca uma defesa, dando a entender que Jesus não vinha de Belém, como os sinóticos mostram, Mateus e Lucas. Aqui Nicodemos ainda faz uma defesa de Jesus, e eles falam: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Ou seja, então parece que o autor de João ignora aquele nascimento de Jesus colocado em Belém, como Mateus e Lucas fizeram. Tá bom, pessoal? Então, se estão gostando, comentem aí, digam o que estão achando e analise e tire suas conclusões, tá bom? É bem estranho mesmo as narrativas desse quarto evangelho, tá bom? Logo eu vou fazer os outros capítulos. Paz a todos.